Hey, we've got a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. We have a main bus. Houston. Temos um probleminha aqui mesmo. Vamos recapitular um pouco o assunto do nosso primeiro podcast. No terceiro, o podcast é nosso, a gente coloca em qual a gente quiser. Tem muita gente com curiosidade de como abrir uma empresa nos Estados Unidos, eu inclusive, e se isso vale a pena para todos os mortais ou para somente os seres iluminados. Vamos resolver esse problema agora. Okay, last one to kill a bad guy buys the beer. Bom, cara, eu tenho uma dúvida. Esse negócio de abrir empresa nos Estados Unidos serve só para quem mora aí? Ou você acha que serve também para quem tá fora dos Estados Unidos, tá no Brasil ou tá em outro lugar do mundo? Não, serve para qualquer um, em qualquer lugar. A primeira empresa que eu abri, eu não morava nos Estados Unidos. Ah, tá. Você já foi fazendo o processo aqui do Brasil. Sim. Eu arrumei um contador e ele fez para mim nos Estados Unidos. Mas no seu caso você já ia mudar, né? Já tinha. Não. Não, você Nem fez. Pensava... Isso foi em 2015, cara, que eu abri a primeira empresa. E só mudei agora. Então, na época nem me passava pela cabeça vir para os Estados Unidos. Ah, pra ser interessante. sincero. Interessante. Eu pensava em um dia ter negócio nos Estados Unidos. Sim. E assim eu fiz. Agora, qual que é a vantagem, por exemplo, do cara estar aqui no Brasil e abrir uma empresa aí nos Estados Unidos, do seu ponto de vista? Bom, o pessoal fala, isso é coisa para rico, não sei o que lá. Não, eu não acredito nisso. Eu também não. Primeiro que no Brasil o conceito de rico é muito estranho, né? Se você tem um salário de 5 mil reais, pro cara que está querendo te sequestrar, você passa a ser rico. Claro. Né? Então, claro. Qualquer patrimônio que você tem em excesso, eu acredito que você deva proteger da melhor maneira possível. E você ter uma empresa nos Estados Unidos é uma boa maneira de você proteger. Entendi. Existem outras opções também. Se você, por exemplo, é um cara autônomo, um artista, qualquer coisa. Queira empreender fora do Brasil, que tenha condição de você consegue empreender pela internet. Sim. Por que você não abre uma empresa nos Estados Unidos e negocia aqui? Sim. Entendeu? Uhum. Então, ou seja, para um cara que é um autônomo e oferece um serviço, sei lá, tecnológico ou de conhecimento, é que eu imagino que vender produtos você já começa a ter algum tipo de problema maior por causa de taxa e tudo mais. Mas questões que são assim menos, que não tenha esse fluxo de mercadorias nem nada, deve ser bem simples, né? E é verdade. Claro que a informação e conhecimento sempre é mais é uma das mercadorias mais procuradas e é mais fácil de você vender. Sim. Você está certo. Sim. Quando você está falando de mercadoria física, sempre tem uma barreira, mas tem uma galera aí no Brasil que tem empresa aqui nos Estados Unidos e negocia na Amazon, por exemplo. Sim, claro. E aí o cara que está aqui no Brasil, às vezes ele está procurando e a gente acha um monte de formatos também. Fazendo analogias, por exemplo, você tem a MEI, e aí é autônomo, tem um tipo de categoria para esse cara. Aí depois você tem a sociedade, o que aí chama o partnership. Aí depois você tem um bem popular que é o LLC, aí, né? Aí seria uma empresa mais robusta, e ainda mais você teria o corporate. Voltando agora para o planeta Terra. Onde você está enquadrado? Olha, eu tô no Corporate C. Certo. Tá? Corporate S, e que a princípio é só para residente já com green card ou cidadão, pelo que eu entendi aqui, que meu contador me explicou, e o Corporate C, no qual eu me enquadrava. Então, a princípio, minha ideia era abrir uma LLC. Sim. O que foi a primeira empresa que eu abri, na verdade, nos Estados Unidos e tal, mas isso lá atrás. Agora que eu estou realmente, de fato, trabalhando, fazendo as coisas acontecerem aqui, então meu contador falou, olha, a melhor aqui, a Corporate C, vai te dar acesso a mais coisas, te dar uma proteção maior nisso, uma proteção maior naquilo. Então, e isso também varia de estado para estado. Sim, claro que aqui a gente está falando por cima, mas sempre é aconselhável ter um advogado, um contador aí. Com certeza. Mesmo para uma empresa super simples? Não, se você vai abrir, vamos supor, você quer comprar um apartamento na Flórida, tá?
E aí você quer colocar isso numa LLC, por exemplo, numa empresa. Uhum. Aliás, eu te aconselho, né? Então você abre até para a internet LLC e compra a empresa e joga lá dentro Pronto, Simples morreu assim, a história. você compra, faz aí os trâmites, custa o quê? Uns $600 por ano essa brincadeira em termos de administração? Custa menos, cara. Menos ainda? Custa menos. Depende do teu contador. Vai custar, o primeiro ano, para mim, se eu não me engano, o cara me cobrou $350 dessa bem simples que eu tinha. E depois aumentou lá um pouco. Mas é isso aí, $500, $600 por ano. Tá, porque tem a questão do endereço também que você falou pra mim uma vez. Explica melhor essa Sim. história. O cidadão tá aqui, quer vender alguma coisa aí, qualquer coisa, morando no Brasil, por exemplo. E depois você pega o cara daí. Se você tá no Brasil, você tem que ter a tua empresa vai ter que ter um domicílio aqui nos Estados Unidos, certo? Então normalmente o teu próprio contador vai te oferecer esse serviço. O que é uma caixa postal? Como é que é? É uma assim. caixa postal. Ou simplesmente ele vai usar o próprio endereço dele, que ele pode registrar lá N empresas, e ele faz um serviço meio informal lá de caixa postal, entendeu? Entendi. Você usa o endereço dele. Entendi. Ou então, se você tiver acesso, você pode simplesmente ir no correio aqui, numa USPS dessas aí, e alugar um P.O. Box. Tá. Agora eu fico pensando, né, preocupações que eu teria, que eu acho que deve ter um monte de gente ouvindo, já que estamos falando em português. O cara tá lá pensando e fala, poxa, vou abrir uma empresa lá, mas e a questão da tributação? Porque a gente fica muito assustado pela burocracia que a gente encontra no Brasil, tá certo? Então é um inferno na vida de uma pessoa, fala, não vou abrir uma empresa porque eu vou ter muita dor de cabeça. Calculo eu que não seja a mesma coisa aí, né? Então, quero abrir uma empresa simples daqui do Brasil só para testar aí nos Estados Unidos. O que você diria que esse cara tem que fazer? Bom, é muito mais simples do que no Brasil, mas você tem as declarações, você tem as coisas que você tem que fazer. Eu te aconselharia ter um contador, se o teu movimento é mínimo, entendeu? Você vai ter que preencher provavelmente aquele FATCA, o FATCA, né? Coisas. E o teu contador vai te ajudar, preenche isso aí para você. É declaração, você não vai ter que pagar nada se você não estiver gerando venda. Se Você só paga o serviço do contador. Isso, entendeu? Você vai ter que declarar. Porque eu tô pensando no cara que não começou. Eu imagino que deve ter muita gente que fica, poxa, com receio de empreender aí, e mudar para aí, etc. Porque tem que começar de algum lugar e o cara já fica, porra, mas como é que faz tal? De repente ele pode usar como um investimento, né? Vou fazer um teste, vou ver como é que funciona. Então é isso, procura um contador, vai ter o custo do contador e vai ter o custo da empresa. Isso não vai sair $1.000 por ano. Né? Então pronto, não tem desculpa pro cara não fazer isso. Não tem, cara. É um processo simples, você tem as declarações, mas nada muito complicado. A partir do momento que você começar a gerar receita, você contratar empregado e tal, aí complica um pouquinho mais, mas tem o contador que vai fazer o grosso. Entendi. E também se gerar receita, acabou o problema, né? Pois é. Aí tanto faz. Aí você contrata quem tiver que contratar. Putz, ferrou, ganhei $100 milhões. Mas eu não vou fazer não, porque tem que fazer uma declaração. Vai ver que é por isso que tem essa moda hoje em dia de não ter lucro, né? Negócio sustentável, não sei o que, porque, imagina, depois o cara vai ter dor de cabeça para declarar tudo, então ele não vai querer. Pô, mas legal. Mas isso agora me ocorre o seguinte, então. Não tem por que ter tanta celeuma para investir aí, porque eventualmente, será que o cidadão poderia usar essa empresa para comprar, sei lá, vamos falar de mercado financeiro, ações e coisas do tipo aí, ou aí não se aplica? Aí é besteira. Aí tem caminhos mais fáceis. Isso aqui é um devaneio aqui do nosso assunto, mas só porque me ocorreu. Não, se aplica. Tem gente que faz isso. Eu não fiz. Essa parte de ações e tal, eu prefiro fazer. Se o cara que comprar ação nos Estados Unidos continuar morando no Brasil, o que eu fiz foi ter uma conta offshore. Então. No país do Caribe. Que aí é tudo muito mais simples. E comprava as ações aqui. E boa noite. Comprava, e acabou. Zero problema. O dividendo não é taxado. Quando você, nesse formato, se você está em outro país.
Agora, não, aliás, o dividendo é taxado, mas se você ganho de capital não é taxado. Tá. Então, se você estiver nos Estados Unidos, o teu ganho de capital vai ser taxado. Entendi. Então não vejo Aí vantagem. cada um vai fazer uma conta, né? Assim, aqui tem aqueles argumentos do tipo, mas a gente, né, tem amigos e tal, tem que investir fora, porque no Brasil é ruim, mas às vezes você mesmo diz que as oportunidades estão onde tem problema e não onde está tudo certo. Enfim, aí eu acho que é outro assunto, né? Tudo tem onde tirar mais grana, onde correr mais risco e etc. Mas tá bom, era mais essa questão da empresa. E de qualquer forma, a LLC seria um ponto de partida, então, voltando para o assunto das empresas. Sim, a LLC é o Honda Civic das empresas aí, né? Entendi. Não Cara, tem porquê o cara abrir outra, porque daqui a pouco ele vai ter que mudar e vai dar 2 dores de cabeça. A LLC é mais simples, tudo é mais simples e aí o cara tem que ver o que encaixa para ele. Se o cara vai ter uma operação gigantesca, tem empresa que toca como LLC. Mas se o cara começa a atrair sócio e tal, aí ele já vai. A LLC tem limitações, né? Sim. E deixa eu fazer uma pergunta estúpida. Embora não existem perguntas estúpidas, existem pessoas estúpidas que fazem essas perguntas. Não. Então, no caso aqui, aí assim, se é tão mais vantagem ter as coisas aí, por que a gente insiste em abrir empresa no Brasil? Cara, engraçado você tocar no assunto. Eu tô lendo um livro agora chamado Prisioneiros da Geografia. Certo. Bom nome, sugestivo. Pois é. Então, cara, você fala português, você tá acostumado com as coisas aí, você tem o controle, tem aquela mentalidade de o que engorda o porco é o olho do dono. Tá certo. Sim. A empresa nos Estados Unidos, ela vale a pena a partir do momento que você viu uma oportunidade que você pode tirar vantagem aqui. Não quer dizer que você não vai empreender no Brasil. Sim. Entendeu? Sim. Você pode empreender no Brasil, sim ou não, entendeu? Mas se você viu uma oportunidade boa nos Estados Unidos, abre uma empresa aqui para explorar essa oportunidade, ou para diversificar, ou para proteção, entendeu? Você vai proteger uma parte do seu capital de sei lá, entendeu? Entra um governo maluco aí, aumenta a taxa de sei lá o que, você tá com o dinheiro protegido aqui fora. Mas o governo aqui é muito confiável, cara. Não acho que tem motivo para você para você achar que, nossa, onde? Nunca aconteceu. Acontece bem mais do que a gente gostaria e do que a gente prevê, né? Porque a gente tem esse medo de, poxa, daí tá fora do meu controle, porque tá em outro país, mas no fim do dia, como você mesmo disse, tem que dar uma diversificada no risco. Tem um amigo nosso que gosta de falar dessa diversificação, ele fala muita bobagem, assim, né? Porque ele, coitado, dá dó, mas a gente discute, tenta ajudar, tenta orientar. Não, sacanagem. Mas é verdade, né? A gente precisa dar essa diversificada. Então, você acha que, inclusive, diversificação de risco é um dos motivos para você abrir essa empresa nos Estados Unidos, até porque é barato? Com certeza, porque, cara, infelizmente, eu estava pensando nisso outro dia, a gente vive num mundo em que você tem que fazer malabarismo para proteger o que é seu. Sim. Tá? Sim. E não é de bandido, de ladrão apenas. Você tem que proteger de governo, Sim. Você tem que proteger da lei, você tem que proteger, às vezes, da tua própria esposa. Então, bicho, de você mesmo, às vezes. De você mesmo, aquele exatamente. Cara que faz a compra do mercado com o cartão da empresa, sabe, né? Exatamente. Você, às vezes, é um perigo. Exato. Eu já me peguei nessa situação. Sim, claro, então, porque faz parte. Então, bicho, você... Essa diversificação geográfica é parte do controle de risco. Não tem como escapar, né? Não. Tá. Eu vejo um pouco por esse lado aí que eu falei do empreendedor, mesmo pequeno, que tem receio de fazer as coisas. E aí a gente fica com receio de 2 pontas. O principal entrave do Brasil é de longe a burocracia. Né? Quer dizer, não é o principal, mas um dos grandes. Porque é muita grana para abrir a empresa, muita grana
grana para fechar a empresa, é outra grana para manter a empresa, é um inferno. É multa que você toma, porque taxa de não sei o que de domicílio, aí você toma uma multa de 10 pau porque que registrou errado. Esses registros aí nos Estados Unidos, eles são também mais simples, porque existem registros, né? Dependendo da área que você for atuar, obviamente você vai ter burocracias diferentes. No seu caso, dá um exemplo aí concreto. Cara, olha só, no meu caso é o seguinte, quando você tá nessa só de empreender online, você tá usando só o endereço do teu contador e tal, tudo é mais fácil. Sim. Tá. Sim. Tudo é mais fácil, você tá ali meio que voando under the radar ali. Sim. Na verdade a galera quer só que você cresça para poder um dia poder pagar te taxar. Imposto, claro. Mas beleza. Quando você estabelece um endereço físico de verdade, um escritório, que foi o que eu fiz, aí começa. Você tem que escolher com cuidado o condado onde você vai se registrar, porque tem condado que taxa mais, tem condado que taxa menos, tem condado que exige mais, tem condado que exige menos. Cara, N coisa, entendeu? Você tem que imaginar o seguinte, são os mesmos filhos da mãe parasitas que tem no Brasil, aqui também tem os mesmos parasitas. A diferença é que são parasitas um pouco mais bem educados e não tem aquela corrupção, você sabe o que esperar. Sim, né? É quase tem um compliance, assim. Tem um compliance. Você, por exemplo, você quer botar uma placa na frente da sua empresa, você vai pagar para o condado. Você tem que ter um quadro lá com alguns dizeres lá para os seus empregados, não sei o que e tal, aquilo lá tem que estar grudado na parede, senão vem um fiscal lá um dia, vai olhar lá, você não tem aqui aviso que seu empregado tem que lavar a mão. Pronto. Já tomou. Já tomou. Mas são cuidados bastante simples e não muda toda hora. Sim, né? sim. E não é nada caro, nem problemático, né? Não é nada que inviabilize seu negócio, não. E como eu já falei, você só vai incorrer nesse tipo de custo a hora que você decidir realmente tornar seu negócio físico aqui. Sim. Ou teu negócio mesmo virtual tomar uma escala maior, né? Eu vou pegar um exemplo seu aqui, falando já agora o cara que foi um passinho para frente. Ou você quer abordar mais esse tema mais espinho? Não. Então é assim, você fala aqui, ó. Já tinha dado a entrada na abertura de uma empresa antes de sair do Brasil. Quando cheguei, tive que cumprir algumas burocracias, mas em pouco tempo estava pronto para trabalhar. E assim que aluguei a casa, já comecei a marcar reuniões. Ou seja, você abriu a empresa antes de mudar. Não é isso? Sim, abri a empresa. Quando cheguei, tive que cumprir algumas burocracias. Que katsu que é? Vamos explicar. Cara, é o seguinte, quando a empresa ela precisa de um número chamado EIN. Tá. É o Employment Identification Number. Eles usam isso porque se você for ter empregado e tal, mas serve como uma espécie de CNPJ, mais ou menos, tá? Então, e aí você tem que dar entrada nesse negócio e tal, aí os caras depois de um tempo te mandam esse troço aí, esse número, tá? Não demora muito não, o contador fez isso relativamente rápido. Sim. Com esse número, você pode ir no banco e abrir uma conta para a sua empresa. Para a empresa, independente de sua pessoa física. Independente da sua pessoa física. Você provavelmente não vai... a maioria dos bancos hoje em dia não dá mais cartão de crédito se você não tiver o Social Security. Alguns ainda dão. Mas vão te dar provavelmente um cartão de débito da empresa. Entendi. Tá? E você tem a conta lá para trabalhar. Vai ter um aplicativo, faz muita coisa pro celular. Você deposita cheque pelo celular. Vai embora. Então, vai embora. Vai trabalhar, ué. E aqui você diz, para tomar cuidado e fazer qualquer movimento orientado pelo seu advogado de imigração, porque tem problemas com os vistos. Então você era o B1, B2. Então você pode marcar reunião, captar cliente, fechar negócio e contratar gente. Mas você não pode executar o trabalho. Exato. Tá. Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço, que é gerenciamento de frota de embarcação. Sim. Tá. Eu posso contratar um cara para ir lá e gerir a frota. Mas você não pode gerir. Isso. Eu vou gerir o cara, mas eu não posso gerir a frota. Entendi. Entendeu? Porque eu passei por uma situação... Eu passei não, né? Um amigo meu passou por uma situação semelhante, ver se tem paralelo, mas era questão de sindicato. Então o cara era músico, ele foi aí nos Estados Unidos gravar uma orquestra. Só que chegando no estúdio, ele não podia reger a orquestra
por causa do sindicato. Então tinha um maestro que fazia a regência da orquestra enquanto ele observava o cara regendo. É mais ou menos a mesma coisa, pelo que eu tô entendendo. É questão de sindicato isso aí, não? Esse negócio de sindicato é interessante aqui nos Estados Unidos. Unions. Isso é um dos motivos que eu escolhi o Texas também. Tá? Aqui tem os estados que eles chamam de... que tem o direito de trabalhar. Né? E outros que são dominados pelas unions. Tá certo? Então, aqui no Texas, eu não preciso ir contratar ninguém através de uma union, de um sindicato. Entendi. Mas se você vai para Nova York, é um inferno. Entendo. Entendeu? E eu acho que a Califórnia também, enfim, esses estados aí mais metidos a socialista. Sim. Né? Aqui no centrão dos Estados Unidos, assim, a grosso modo, entendeu? É a galera que quer trabalhar e ninguém sai da minha frente. Sai da minha frente, vai encher o saco de outro e não tiver satisfeito, reclama com o papo. E esse equilíbrio também, embora não tenha union, o cara que trabalha, ele também tem consciência que ele tá trabalhando, ele tá te prestando um serviço, e você também não enrola o cara, você também não mexe com o cara, não é isso? É óbvio. É uma relação direta, pura e simples, é assim que tem que ser, né? Cara, é um contrato Sim. simples, entendeu? Você está comprando o tempo do cara e você é um cliente para ele. Sim, entendeu? Ele está vendendo o tempo dele para você. Claro. E a expertise dele. Simples assim. E aí, isso rege, aquele contrato ali que você fez, rege as suas relações. Né? Claro que se você fizer alguma coisa imprópria, sei lá... Não, enfim, N. Podem acontecer N coisas. Né? Não vamos entrar no mérito do julgamento de valor, da justiça, da humanidade, o direito humano, etc. Sem essas. Isso. Mas, ou seja, tudo sendo uma relação de equilíbrio, de bom senso, a banda segue. Sim. Simples assim. Ótimo. Isso é ótimo. Agora, óbvio que isso só conta para quem vai contratar gente. Tá. Aqui tem outra coisa interessante também. Você tem seguro para tudo. Né? Então, quando você começa a contratar gente, você contrata um seguro que eles chamam de Umbrella Policy. Tá. Né? Uma pólice guarda-chuva. Sim. Basicamente é o seguinte: se alguém entrar com um processo contra você, de danos morais, alguma coisa, aquilo ali é para te cobrir. Né? Você tem um seguro para isso. Na pior hipótese, você perder, você tá lá. Você não vai quebrar por causa disso. Você tem um seguro. Entendeu? Entendi. Então, mas essa parte, desculpa, essa parte começa a ficar importante, as diferenças entre as empresas. Porque se você pegar o cara que é sozinho e o cara que tem um partnership, o capital dele se mistura com o capital da empresa. Então a mulher vem de brigadeiro, vai lá buscar o brigadeiro, cai na casa da mulher, o cara te processa, ele fica com a casa da mulher, vamos dizer assim, né? Quando você tem o LLC e o corporate, aí você já tem uma separação maior entre as duas coisas. Procede? Sim. Não? Então essa é uma coisa relevante no aspecto legal. Entenda o seguinte, aqui, como no mundo inteiro, o socialismo avança a passos largos. Claro. Tá certo? Claro. Então, apesar de você ter essas proteções, existem juízes que inventaram um termo aqui que se chama Pierce the Corporate Shield. Né? Penetrar o escudo das corporações. Da corporação. Ou seja, dependendo do caso, eles vão ver quem é o beneficiário final e vão atrás dos teus bens. Tá certo? Dependendo da situação. Sim. Então, sempre é bom você ter o seguro, que aí você tanto faz. Matou isso daí, entendeu? Entendi. Favorece a empresa de seguro. Sim, é um excelente negócio aqui. Alguém vai ter que ganhar, não tem jeito. Não, mas é bom saber, é bom saber. Mesmo assim, cara, me parece no fim do dia que é adequado para quem de fato, embora você possa fazer em qualquer lugar do mundo, eu não estou convencido 100%, embora eu vá fazer isso, que vale para qualquer pessoa do mundo. Me parece algo adequado para quem de fato está pensando em exercer uma atividade que tem a ver com uma remuneração global ou nos Estados Unidos. Cara, você abrir por abrir, a única coisa que você vai conseguir é uma despesa aí de uns $600 por ano. Fora a dor de cabeça de estar aí uma empresa voando em algum lugar do mundo. Se você
pensa em vir para os Estados Unidos, você já tem um pezinho aqui e tal, isso aí já conta até para o teu processo depois no futuro, fala, não, já tem uma presença nos Estados Unidos desde o ano tal, Sim. já, né? Enfim, agora, empresa é para quem vai empreender. Óbvio. Você vai ganhar dinheiro com aquilo ou você vai proteger o seu capital. Uhum. Certo? Essas duas finalidades. Então, para esses, não interessa se você é pequeno ou grande, se você está numa dessas categorias, é uma boa opção, uma excelente opção. Acabou o problema. Você inclusive fala aqui, ó, vou falar agora do processo, de novo, do cara que está mudando e pegando uns exemplos que você dá aqui. Você coloca assim, defina a data de partida e compre as passagens. A partir desse momento não é mais sonho. Óbvio, né? O cara para de enrolar, né, meu? O cara tem data Isso. E pronto. Bicho, a hora que você botou a data, que você comprou a passagem, entendeu? Aí você começa a se planejar ao redor daquela data ali, Sim. entendeu? E aí, meu amigo, é tchau. Não Sim. tem mais o que fazer. Sim. Entendeu? Se mexe, levanta a bunda da cadeira e dá teu jeito. Mas eu li uma coisa interessante que eu não tinha pensado assim. Você coloca que poucas pessoas largam a situação de bem-estar no Brasil e vão para os Estados Unidos. Que na verdade a grande maioria é o cara que precisa se virar de alguma forma, ele vai. Mas o cidadão que, putz, eu tô tranquilo, eu tô bem, é difícil pro cara largar a zona de conforto e mudar para aí, como você fez, né? ênfase em zona de conforto aí, né? Não, zona de conforto que eu quero dizer. É. É aquele clássico, eu tenho uma vida financeiramente estruturada, tenho minha família, meus filhos estudam em boas escolas, tudo entre aspas, tá? Tô pegando um genérico assim. Tal, mas eu vou mudar. É isso que eu quis dizer. Cara, é que o ser humano, eu ia falar o brasileiro, mas não é só o brasileiro não. O ser humano é sempre aquele, não, tá ruim, mas tá bom. É isso. Então o cara vai reclamando e tal, mas ele também não quer fazer nada para mudar aquela situação. Exato. Ele tem ali um salário bom, ou tem um rendimento razoável na empresa dele, tem se esquenta a cabeça pra caramba, não tem problema da segurança, mas o cara ele acostumou com aquilo. Sim. Né? Sim. Acostumou com aquilo. E isso, você vai. Imagina que isso aí é gente de todas as classes sociais. Claro. Né? Claro. Porque tem gente que vive com R$2.000, tem gente que vive com R$200.000. Sim. Mas... E tem gente que não vive com R$200.000 também. Exatamente. Exatamente. Então, é isso. Agora, o cara tá na zona de conforto dele. Uhum. Difícil de sair, difícil de se mexer, né? Mas faz sentido, né? Porque, assim, esse movimento, em qualquer esfera, zona, classe social, o que quer que seja, ele requer uma dose de coragem. Não adianta você negar isso. E não adianta, né? Todo mundo que vai ter a mesma. Não estou dizendo que todo mundo quer mudar, porque é meio bobo esse papai, todo mundo quer mudar para os Estados Unidos. Mas eu acho que tem muita gente que fica reclamando do Brasil e que poderia simplesmente mudar. Só que, obviamente, que tem um preço. E o cara fica só reclamando daqui. Sim, é isso que eu não entendo. Eu também não consigo entender. Porque tem alguma... Eu tô numa idade que eu não tenho mais ilusões sobre eu mudar o Brasil. Sim, certo? Sem dúvida. Já passei... Não, eu não quero mais mudar nada, eu quero me mudar. Né? Cheguei a essa conclusão. Claro. Então, não é só os Estados Unidos. Você pode chegar à conclusão que no Paraguai você viveria muito melhor, eu acho. Onde quer que seja. Entendeu? E assim por diante. Então, só que aí é o seguinte, aí o cara fica lá, sentado, reclamando, no final de semana tem um churrasco com os amigos, ele mora perto da família. Sim. Entendeu? Ele fala a língua. Ele fala a língua. Ele já sabe o que esperar mais ou menos do plano de saúde, do imposto de renda. Isso. Mas para o cidadão de classe média e média alta é exatamente o que você está falando. Isso. E tem uma coisa que é meio cafona, que é esse negócio de ficar exaltando os Estados Unidos e o cara não conseguir sair daqui. E a única coisa que ele consegue ir é na Disney. É cafona, velho. Porque assim, ou você gosta, você quer tentar, então vai, cara. Porque assim, não esquece os Estados Unidos. Eu imagino que um monte de gente vai ouvir e vai achar que eu tô falando bobagem, mas eu não tô, porque enfim. Os países são como se fossem condomínios. Você escolhe, eu vou morar naquele condomínio, eu vou morar naquele, eu vou pagar uma mensalidade e vou ter um pacote de serviços. Mas o Estado, porque o saneamento básico, porque tinha que ter menos Estado. Cala a boca, velho.
você paga esse condomínio, você tem esse serviço. Se não gostou, você muda. É Mas isso aí, não é. Só que aí o que acontece? O cara é médico, o cara é advogado, aí fala, puta, mas se eu mudar, eu não vou perder, eu vou ter que... Aí fala, filho, é isso mesmo. Só que quando a gente tava lá, né, eu falo de mim e de outras tantas pessoas, o cara vai lá estudar numa universidade pública, aí ninguém achou ruim. Ninguém foi lá protestar para fechar a Universidade de São Paulo, entendeu? Então, a gente é hipócrita, a gente é covarde, tá certo? É um bando de bunda mole, tem vida boa, tem saúde, família boa e reclama e não faz o que você fez, por exemplo. Cara, o ser humano é complicado. Eu não acho que você mudar, migrar, é para todo mundo. Eu não também é. acho. Mesmo porque não é necessariamente solução, nem é uma coisa boa. Mas se o cara acha que ele tem que ir, né? É que para mim era uma necessidade, porque eu cheguei à conclusão que as coisas que me irritavam no Brasil, entendeu, eram superiores às coisas que me fariam ficar. Claro, né? Claro. Os laços que eu tinha com o Brasil foram diminuindo, eu comecei a diversificar, a colocar dinheiro fora, comecei a abrir algumas portas e tal. E quando eu vi, eu falei, cara, não vou ficar aqui pra quê? Eu saio, não sei se eu vou voltar vivo. Sim. Eu tenho um amigo meu que quase morreu porque o carro dele se estoporou num buraco lá, o cara perdeu o baço, perdeu não sei o quê. Então, e aí você vai fazer o quê? Vai protestar contra o Estado? Então, bicho, eu sei exatamente o que você falou. Eu costumava dizer que um país é como um hotel. Você falou que é um condomínio, é a mesma coisa. Entendeu? Quem te oferece um serviço melhor, meu amigo, você tchau. Vai. É claro. Essa história, porque minhas raízes, meu amigo, eu não sou uma planta. Quem tem raiz é árvore. Pô, entendeu? Bicho, como é que você acha que a gente saiu da África e foi parar aí no Brasil, não, pô? É claro, mas assim, é óbvio que tem um certo romantismo, porque não adianta, você mesmo coloca aqui, na hora de fazer os planos, você escreve: leia e releia textos de pessoas que percorreram esse caminho, assista vídeos, se imagine na situação, ou seja, é porque não é simples. Principalmente no caso de um cidadão. Agora, vou pegar aqui um tipo de cidadão que nem a gente, que tem família e que tem esses filhos, tem essa zona de conforto e tem essa âncora que você é responsável por esse, vamos dizer assim, por essa quantidade de pessoas. Não adianta negar isso. O cara que é mais jovem, a gente já abordou isso em outro podcast, é óbvio que é mais fácil. Mas as duas coisas são válidas. Né? Porque uma coisa é você sair do Brasil com 20 anos e lavar a louça não sei aonde e depois virar um profissional. Outra coisa é você ser um profissional estabelecido e começar de novo. Enfim, tem mil tipos de problemas. Eu agora conheci uma galera aqui também, dois tipos de perfil. Um é o cara que tinha a vida resolvida no Brasil e decidiu vir para cá porque gostava dos Estados Unidos, mas simplesmente não precisava trabalhar. Sim. Então, para esse cara é relativamente simples. Ele tem uma renda aí fantástica de algum lugar aí, sei lá, entendeu? E pronto. E aí vai viver num outro lugar, simplesmente mudou como muda de bairro. A história da liberdade. Não, fica à vontade. É a história da liberdade, né? Que o dinheiro te traz liberdade, isso é inegável. Exatamente. Parabéns para esse cara. É onde eu quero chegar um dia. Sim. E tem uma galera que veio para cá como expatriada de empresas multinacionais, né? E não querem voltar. Porque o cara vem para cá. Alguns deles, engraçado, né, cara? Alguns deles eu conhecia já há algum tempo. Quando vieram para cá, falaram que Deus me livre ficar aqui, que não sei o que lá. 3 meses depois, a história já mudou. Entendi. Né? Aí e aí esse pessoal tá abrindo empresa aqui, tentando ficar, porque alguns foram demitidos, mas o cara não vai embora mais. Sim. Ele não quer mais ir embora. Sim. Então, as coisas acontecem também e vão levando as pessoas, né? Claro. Meu caso simplesmente foi encheção de saco mesmo, e eu falei, cara, eu não vou ficar aqui sentado reclamando, eu detesto esse negócio. Vou embora, vou ver o que dá. Cara, é o que eu tô te dizendo, esse artigo que você escreve sobre a sua primeira semana,
Mas acho que é bem... Ele ilustra bem as sinais da adrenalina, do cara que tá mudando, do cara que tá fazendo todo o processo. Depois entre no site lá, oceans14.com.br, Oceans14, se você não fala português. E acesse aí, eu vou pegar o título. O título é 6 meses de USA, parte 1. Parte 2 não saiu ainda, então aguardem, tá? É muito bom falar disso. E aqui tem uma coisa do tipo... A gente já entrou nessa discussão e eu aprendi a ver o seu ponto de vista, que você coloca... Vira e mexe, você dá um jeito de falar isso. Não peça a opinião de ninguém. Porque você vai pedir... Você falou pra mim uma coisa engraçada uma vez. Você falou... o cara que tá pedindo muita opinião é que, na verdade, ele quer ouvir um não. Ele quer ficar onde ele tá pra falar, mas eu falei com o ciclano e o ciclano me disse que não era boa ideia, então eu não fiz. Você terceiriza a responsabilidade, né? É exatamente isso. Mas você concorda também que isso eu sei que é um jeito de você tentar se convencer, porque é óbvio que em algum momento você vai falar com alguém. Se não fosse assim, eu não estaria nem fazendo esse podcast aqui com você. Sim. Entendeu? Então, no fundo, é que com o tempo, se você, uma das sabedorias que você adquire é entender de quem você pede opinião também, né? Tem um amigo nosso no site, o Renato, que ele fala um negócio engraçado, né? Ele só pede opinião de dinheiro para gente rico. rica. Ficar pedindo opinião de pobre... Não adianta nada. É aquela que a gente fala, pobre dando conselho para rico não vai dar certo, né? Exatamente. Então é o seguinte, você quer saber como é que é emigrar? Pergunta para um cara que migrou. Exatamente. Você vai perguntar pro teu vizinho que nunca saiu da cidade, vai ficar difícil. Exatamente. Você vai perguntar para quem? Para sua tia? Exatamente. Pro seu tio, pro seu pai, para sua mãe, para sua mulher, entendeu? Que tá satisfeitíssima lá com o clube das esposas, não sei o quê. Bicho, você tem que decidir o que você quer. Se você quer, aí você vai... Aí você muda a pergunta, não é se você deve, como eu devo fazer? Sim. Né? O que eu tenho que fazer? E nesse contexto, fazendo full circle, abrir uma empresa seria um ótimo primeiro passo. É um ótimo primeiro passo. Mesmo que depois você decida trabalhar para terceiros e tal, cara, vai te facilitar N coisas. Primeiro, como eu te falei, você já vai ter um cartão de débito, vai ter uma empresa, vai ter um footprint aqui nos Estados Unidos. Isso. Facilita provavelmente vai facilitar teu processo de imigração de alguma maneira. Você já tem um cartão de apresentação, né? Sim. E, enfim. Seria um ótimo ponto de partida, né? Puta, legal pra caramba. Não, tem até essa questão, né? Não é só de... Tá bom, claro que, como você disse, abrir empresa é para empreender. Mas também pode ser para o empreendimento pessoal do cara que tá com essa pulga atrás da orelha, se vai, não vai, já faz isso, né? Fala, meu velho, vai custar $600 por ano para você entender se vale a pena. Pronto. Não é verdade? No mínimo. Não é mal, tá bom, tá bem investido. E que mais que eu tenho aqui que eu ia te... Cara, eu acho que é meio isso desse assunto. O que eu tô pensando em fazer, cara, porque você não é o único curioso. Tem muita gente que a gente tá botando negócio no site porque a curiosidade é mais generalizada. A ideia é essa. Eu vou falar com a minha contadora e ver se de repente eu trago ela para um podcast. Isso seria legal, hein? Entendeu? Ou então se a gente faz uma parceria com ela. Isso seria legal, hein? Para ela abrir a empresa para a galera aqui, explicando passo a passo. Isso seria bem legal, inclusive ali pro pessoal do site, você que está aí ouvindo e não está vendo nada disso no site, a culpa geralmente é do Chris, né? Porque ele demora. O cara carrega o piano do site. O cara não faz as coisas, é uma desgraça, viu? Mas enfim. Então, essa é uma ótima ideia. Vamos ver se a gente agiliza. Inclusive, para qualquer tipo de curiosidade, ali tem um fórum no site. Você pode colocar e a gente faz o podcast abordando os devidos assuntos. Não é verdade? Legal pra caramba. Isso aí acho que seria uma boa ideia, porque aí o cara mata a curiosidade, quem quiser avançar, avança. Já tem o endereço, pau no gato. Perfeito. E aí, para aqueles que quiserem dar o passo definitivo, eu posso indicar o meu advogado, cara, que está fazendo o meu processo. Claro, já junta tudo. Zero problema.
Então, assim, para conexão Houston de hoje, eu acho que tá bom de informação. Eu vou fazer um parênteses, eu vou parar ali, mas a gente encerra aqui. Então, para conexão de hoje tá bom. E é isso. Na verdade, estamos condensando e melhorando o conteúdo e as informações nas nossas comunicações intraplanetárias ainda, por enquanto. Intercontinentais. Intercontinentais, é isso aí. Aqui em Houston é o seguinte, cara, aqui tem um aeroporto internacional e tem um aeroporto intercontinental. Entendeu? Porque os caras no Texas tudo tem que ser maior e melhor, entendeu? Então eles não se contentaram com ter um aeroporto internacional, eles tinham que ter um intercontinental. Entendi, é claro, porque sim, porque a gente tem dinheiro, Basicamente. Bom demais. Então, adeus não, até mais, Houston. Ok, Houston, we have a solution. Falou. I'd say that was a pretty successful broadcast. That's an excellent show, Austin. Thank you very much, Houston.